Entender as imagens nas lentes esféricas, construção gráfica das imagens. Para as lentes convergentes, primeiramente, tá? As lentes convergentes, as lentes de bordas finas, tá? Então, primeiro caso é se eu tiver o objeto posicionado antes do ponto antiprincipal. Vamos usar dois raios notáveis vistos na aula passada para caracterizar a imagem. Raio incidiu paralelo, atravessa pelo foco, e incidiu pelo centro óptico da lente, atravessa sem sofrer desvio. Onde os dois raios se encontram, a gente tem a imagem. Características dessa imagem formada: ela é real, invertida e menor que o objeto. Então, a gente tem como exemplo de aplicação uma máquina fotográfica, tá bom? Objeto em A, ou seja, exatamente no ponto antiprincipal. A gente tem aqui, eu vou utilizar, no caso aqui, né, foram utilizados os dois mesmos raios notáveis, que são os mais fáceis. E aí, ó, incidiu paralelo, atravessa pelo foco linha, né? Só relembrando aqui para vocês que o foco linha é o foco imagem, foco principal imagem, e F é o foco objeto, foco principal objeto. F, foco principal objeto, e o F linha, foco principal imagem. Tá? Então, o que vai acontecer então aqui, ó? Onde houver a intersecção dos raios que foram refratados aqui, a gente tem a imagem no mesmo tamanho do objeto. Essa imagem nós vamos chamar ela de real, invertida e do mesmo tamanho do objeto, tá? Terceiro caso de lente convergente: objeto entre o A e o F. Agora eu tô aproximando ainda mais o objeto. Então, observe que quanto mais aproxima-se o objeto, mais afasta-se a imagem, tá? Então, raio incide paralelo ao eixo principal, atravessa pelo foco principal imagem, e o que atravessa pelo centro óptico não sofre desvio. Então, aqui a gente tem a imagem real, invertida e maior que o objeto. O projetor de slides, ele faz isso. Só que ele tem várias lentes acopladas para que a gente veja o que está sendo projetado de forma que não fique invertido, que fique do mesmo lado, tá? Mas isso aqui é o princípio de funcionamento de um data show, ok? Objeto exatamente no foco principal objeto. O que vai acontecer, tá? Os raios que atravessam, eles nunca se encontram. Então, a gente chama essa imagem de imprópria. Ela tá no infinito, a gente não tem essa imagem. Objeto entre o foco e o centro óptico da lente, tá? Agora, a gente tem ele aqui, ó, mais próximo possível. Utilizando os raios notáveis, a gente observa que a imagem formada, ela nunca vai ser virtual, porque ela nunca vai ser formada deste lado. Os prolongamentos é que vão dar uma imagem que vai estar do mesmo lado que o objeto. Então, note que o caso de real e virtual é ao contrário pro caso dos espelhos esféricos, tá? Nos espelhos esféricos, a gente chamava de virtual que estava do outro lado e de real que estava do mesmo. Aqui não, aqui é ao contrário. Real é o que está do outro lado, que atravessa a lente, o que atravessa a lente é real, e o que fica do mesmo lado da lente é virtual. Então, o único caso de imagem formada na lente convergente virtual, tá? É esse caso aqui, em que o objeto ele está muito próximo da lente, ele está entre o F e o O. Então, aqui nós temos a imagem, que é virtual, direita, não é invertida, e ela é maior que o objeto. Aqui a gente tem o caso da lupa ou de uma lente de aumento, tá?
Então, para as lentes convergentes, nós temos 1, 2, 3, 4, 5 posicionamentos do objeto em que nós temos resultados diferentes para a imagem. Na lente divergente, qualquer que seja o lugar em que esteja posicionado o objeto, a imagem formada sempre terá as mesmas características, tá? E quais são essas características? Então, utilizando os raios notáveis, ok? Foi utilizado aqui o raio notável, incidiu paralelo, atravessou pelo F', pelo foco principal da imagem, e atravessando pelo centro óptico sem sofrer desvio. Aqui a gente tem a intersecção dos dois raios, aqui a gente tem a formação da imagem. Como é do mesmo lado, ela também é virtual, direita e menor que o objeto. Então, só existe duas imagens virtuais nas lentes. Uma é para convergente, só que aí é virtual e maior. E outra é para divergente, que é virtual e menor, tá? Então, é isso, gente. Nos sistemas ópticos refratores, quando o objeto e imagem são de mesma natureza, estão posicionados em diferentes espaços definidos pelo sistema. E nos sistemas refratores, no caso as lentes, quando objetos são de natureza diferente, estão posicionados no mesmo semi-espaço definido pelo sistema. É isso que eu falei da questão do real e do virtual para vocês, tá? Então, vai ser real quando tiver do outro lado e vai ser virtual quando tiver do mesmo lado que o objeto. Até a próxima!